Alô, Israel? Aí, peraí que caiu meu celular caiu aqui. Tranquilo. Virou. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, Israel. Como é que você tá? Tô bem. Pô, tá bonito aí, cara. Iluminação É, chique, piano no fundo. é. Tá chique o negócio, já. Ah, quisera eu estar tanto assim. Boa noite, Elton. Saudade de você. Prazer lhe ver por aqui. Falar nisso, hoje eu conversei com o João, né? Aí ele mandou um abraço pra você, falou que trabalhou com você, Ah, né? figura. O João é gente boa demais, a gente sempre tá conversando. Um bom amigo aí, ele gosta de conversar, é bom de papo. É verdade, ali é, viu? Se for para falar sobre Duda, então. Nossa, né, eu gravei com ele um hangout e a gente falando só sobre Duda. Esse ano faz 50 anos da suíte nordestina, né? Da composição da Ah, suíte nordestina. E aí a gente uhum. fez assim, trocou uma ideia, assim, fizemos uma análise da suíte nordestina. Não acabou, eu tive que parar, falei assim, vamos, que deu quase 2 horas assim, de conversa. Caraca, De gravação. Porque, mano, os alunos não vão aguentar assistir isso. Vamos dividir. Vamos dividir esse bate-papo aí em um outro bate-papo, a gente continua. Mas aí depois veio toda essa questão aí da pandemia e coisa e tal, aí acabou que a gente até abortei um pouco esse projeto, porque não, acabou não ia dar pra gente continuar conversando, né? E ele falou hoje pra mim que tá no interior lá, tá lá na serra, lá é, tá em na casa da Carnaúba dos Dantas. a gente fina outra coisa, né? Maestro, né, ganha muito dinheiro. Enquanto isso, vocês vão dando tempo aí pra galera entrar aí, o pessoal tá entrando. Pessoal, vai enviando aí no inbox aí o convite pros seus amigos, que vai ajudar a chamar mais gente aí pra participar, ajuda a participar. Para os que não me conhecem, meu nome é Israel Cardoso, sou aqui de São Paulo. Hudson, você está falando da onde? Você está falando. São Paulo também. Tá em Santo André? Você está em Santo André? Tô em Santo André. Ah, legal. Mas você fica lá e cá, né? É, ficou pela outro cá. Agora na pandemia agora, nesse lockdown agora, eu tô aqui só, né? Ah, Não tô viajando, né? Porque não dá para arriscar, né? dá, com certeza, né? Mas esse período agora, mas normalmente eu fico lá e cá, viajando. Não tem como. E você Bom, adotou um visual novo aí que eu tô vendo, né? não, eu não corto o cabelo há 2 meses. Nossa, bicho. Meu cabelo era militar, sempre tudo bem militar. Agora, vixe, eu não. Eu tenho imunidade muito baixa. É, Esses últimos anos eu tive alguns problemas de saúde. Então, qualquer coisinha eu fico gripado, né? Então, cara, não dá para facilitar. eu não arrisco, né? Eu tive febre alguns dias aqui, mas assim, eu tento não exagerar, não forçar muito a barra, né? Não forçar muito a barra. Sim, sim. Bom, o querido professor, fala um pouquinho aí da sua trajetória, que muita gente não conhece aqui em São Paulo, né? Uhum. Você é bastante conhecido lá no Nordeste, mas aqui ainda a galera ainda está te conhecendo. Fala um pouquinho aí da sua origem, como tudo começou. Bom, antes de mais, eu queria dar boa noite para quem está aí nos assistindo aí nessa conversa aí. E queria dizer desde já muito obrigado, Israel. É um prazerzaço estar aqui com você. Assim, tava com saudade já de você, cara. Fiquei muito feliz de receber esse convite já para bater esse papo, né? Em um momento, eu acho que tão propício, né? Assim, da gente refletir junto, né? Acredito que vai ser mais uma reflexão do que propriamente trazer algum tipo de verdade, né? Porque o momento são de inúmeras incertezas, né?
Ah, bom, eu me chamo Hudson, ah, Hudson Richelli, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, onde tive o início dos meus estudos musicais, né? Ah, e como uma grande parte dos trompetistas e instrumentistas de metais em geral do Brasil, eu vim também de bandas de música, bandas fanfarras, né? Ah, fiz depois desse período de formação de bandas fanfarras, bandas de música, eu fiz seleção para curso básico e técnico da UFRN, onde tive os títulos de técnico e curso básico e bacharelado e mestre, né, também pela UFRN. Depois disso, eu comecei os meus estudos doutorais em Portugal, na cidade de Aveiro, né, na Universidade de Aveiro, e fui professor da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, e nesse período de tempo, né, atuei. Grande abraço, Damião. Saudade de você, meu amigo. Atuei entre as vertentes do erudito e do popular, né, tocando em orquestras sinfônicas, big band, eventualmente tocando com alguns artistas como João Bosco, Ed Mota, Ivan Lins, e orquestras sinfônicas da Academia Jovem Concertante, Academia Brasileira Jovem Concertante de Música, Orquestra Sinfônica de Karlsruhe, da Alemanha, a Orquestra Sinfônica da FRN, fui primeiro trompete da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, e hoje em dia eu desenvolvo um trabalho de performance e pesquisa juntamente com a minha esposa, que é pianista, professora doutora Regiane Yamaguchi, professora da Universidade Federal de Campina Grande, onde através desse duo, né, de trompete e piano, a gente tenta pesquisar mais sobre o repertório brasileiro, escrito originalmente para essa formação. E hoje a gente, devido os laços familiares, a gente fica bem nesse eixo Nordeste, Sudeste, né? Aí, e nesse entremeio aí a gente desenvolve alguns trabalhos em tempos normais de não pandemia, né? Bom, de uma forma resumida, acho que é isso. Mas o Você pessoal pode ir atravessa o Brasil, perguntando. né? É uma ponte aérea, não é Rio-São Paulo, né? É Rio-Paraíba, né? Atravessando o Brasil, São cara. Paulo-Paraíba, quer dizer. Você foi professor também na universidade no Ceará, né? Se não estiver enganado. Fui professor no curso técnico da UFRN também, né? Que era um curso Uhum. técnico externo à instituição, né? E depois professor do curso superior de música na UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, que era antes a UFC, né? E que aí eles mudaram lá alguma coisinha da legislação lá e que ficou o UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, que é uma região do Ceará, né? Que é a região do Cariri. Lá tem muito trabalho, projeto de bandas. Como é que é lá a vida Tem, musical da cidade? de acordo com, de acordo com os dados da Funarte, lá na região, só na região do Cariri, a interiorização da UFRN. É isso aí. Damião Celestino, ela era um dos coordenadores desse curso técnico que eu ministrei junto à UFRN lá, em parceria com o projeto Pronatec. E ah, lá na região do Cariri, segundo os dados da Funarte, tem 1% de todas as bandas de música registradas no país. Então, se você pensar que não é um estado, é apenas uma região daquele estado, que possui 1% das bandas de música do país, como o Brasil, então é um número bastante exponencial, né? Lá também tem uma grande tradição, lá tem uma das bandas mais antigas do Brasil, né? Que foi a banda que foi coordenada, digamos assim, pelo ainda Padre Cícero, né? E, e tem bastante tradição com bandas de música, né? Toda a região Nordeste como um todo
mas sobretudo na região do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, é bem vivo ainda essa realidade, né? E dos anos recentes, aproximadamente dos últimos 5 ou 10 anos para cá, isso vem crescendo um pouco devido a iniciativas governamentais e de projetos como de maestros como o Maestro Bem Bem, o Maestro da Banda de Cruzeta, que junto a órgãos governamentais tem tentado expandir a criação de bandas de música, né, no estado do Rio Grande do Norte. E na Paraíba, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar lá, na gerência estadual de bandas, tem hoje 91 bandas fanfarras equipadas com trompete pícolos, flugelhorns, percussão sinfônica, trompas, enfim, um instrumental que dá para fazer bastante coisa, desenvolvido um trabalho bastante sério lá, e isso alimenta também os alunos nas universidades, né, nas circunvizinhanças, né, tanto na UFPB como na UFRN, e aí cria esse ciclo que alunos que estão, por exemplo, na graduação acabam trabalhando nesses projetos, eventualmente esses projetos ganham mais corpo, então os alunos formados também passam a trabalhar como regentes assistentes, o regente. Eu, por exemplo, era primeiro cornet na Orquestra de Metais e Percussão da Paraíba, né? Fui primeiro cornet. E aí sempre tem essa movimentação, né? Nada que diga assim, as mil maravilhas, né? Assim, tô tranquilo, tô bem empregado, mas tem trabalho, digamos assim, tem serviço, né? Tem serviço. Basicamente é isso, Israel. Ainda estamos assim, eu acho que em termos de organização de trabalho, eu acho que a gente ainda está talvez um pouquinho atrás desse eixo Rio São Paulo, né? Rio São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, porque ainda não existe uma certa padronização, digamos assim, uma melhor organização desses trabalhos. Ainda não se paga da forma que deveria ser, né? Mas aos pouquinhos eu acredito que a ideia é melhorar, né? Esperemos que melhore, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essas informações tem algum lugar que a gente pode encontrar? Porque a gente está fazendo um trabalho aqui em Mogi das Cruzes de levantamento da história das bandas. Não tanto aqui de Mogi, né, que é muito forte aqui a tradição de banda e fanfarra, mas também acho que do Brasil também. Tem algum lugar que a gente possa encontrar informação sobre essas bandas para a gente conhecer melhor como é o circuito de bandas no Nordeste? Eu não vou lembrar especificamente agora, Israel, dos títulos do trabalho, nem vou arriscar lembrar, porque possivelmente eu vou cometer erros. E eu, como tem mais gente assistindo, eu vou talvez estar dando uma informação errada aí que as pessoas não consigam encontrar. Mas eu conheço, sim, alguns trabalhos desenvolvidos enquanto pesquisa de pós-graduação, que tem bastante informação sobre história de algumas bandas em específico, que dá também para você imaginar o cenário de 10 anos, 20 anos ou até tempos mais longínquos, né? E com isso você ter uma boa gama de informação sobre a criação e desenvolvimento dessas bandas, né? Eu vou fazer uma listinha e aí passo para você e depois você pode divulgar também no seu Instagram para que as pessoas que estejam assistindo aí também possam ter acesso, uma vez que esses trabalhos eles foram desenvolvidos com o intuito de serem disseminados, né, da informação ser disseminada através dessa pesquisa, né. Então, será um prazer poder contribuir. Ótimo. A gente tem aqui em São Paulo, assim, não sei se você conhece muito bem, a gente tem alguns grandes projetos, como o Projeto Guri, tem a Sim, conheço. Fábrica de Cultura, que você inclusive eu fui um dos caras, dos primeiros professores da Fábrica de Cultura, desde a Que estrutura. maravilha!
de montar os instrumentos, né? Eu e o Moisés fomos os caras que estruturamos esse formato de banda na Fábrica de Cultura. Aí depois vieram outros professores, e mais tarde o Wellington, que você conheceu também, lá Sim, no projeto. Mas mesmo assim, naquela época eu não tinha muita noção. A minha noção era aquela ideia meio que americana, inglesa, de formação de banda de metais, de percussão. Eu não tinha muita noção da metodologia de ensino coletivo e coisa e tal. Né? Então, uhum, mas aqui é meio assim, apesar da gente ter uma certa organização, essas organizações elas são, elas não são, elas são independentes, elas não dependem uma da outra, assim, elas não trocam informação, né? Então, o entendi. Guri tem o seu método, a fábrica tem o dela, aqui em Mogi a gente tem o nosso, o, o Conservatório de Tatuí tinha o método deles, a ULM tinha outro método, a ULM que eu falei, a EMESP, eu lembro que era na época, era um projeto de banda também, que tinha de ensino coletivo, que usava o da CAF, né? Então nunca houve também não há uma grande organização. A única coisa que talvez que é mais organizada é a questão de pagamento, de coisas dessa área mais administrativa, que é mais organizada, assim, Aham, paga-se o que é o justo, né? O que seria o aham. justo, assim, dentro da hora-aula, essas coisas e tal. Mas acho que é uma realidade do Brasil. Nosso país é um país continente e nada se conversa, né? Nada é integrado. E aí a gente acaba tendo surpresas. Tem gente que não sabe dos projetos de Mogi das Cruzes. Quando a gente fala que a gente tem 11 mil alunos, o pessoal se assusta. Mas como assim uma cidade tem 11 mil alunos e de banda, fazendo banda efetivamente, um pouco mais de 2 mil alunos? E uma cidade, né? Uma cidade Aham. de 500 mil habitantes, né? Então a pessoa se assusta, assim. Aí quando você puder vir aqui no projeto, você vai ver a estrutura que cada banda tem. Tem banda que Uhum. tem instrumental sinfônico igual da USESP, entendeu? Nossa, É esse nível que a gente está falando. É coisa que não nossa. existe em lugar nenhum, entendeu? É. Por exemplo, as minhas duas escolas são uma das menores escolas que a gente tem no projeto. Né? E a realidade é um pouco diferente das outras. Uhum. Eu consigo montar, isso que a minha escola é pequena, eu consigo montar 4 bandas na minha escola. 4 bandas. Nossa, Na outra eu tenho 3, que a outra escola é menor ainda. Eu tenho 3. É isso uma são as coisa. escolas menores. Essa escola é menor, Você cara. tá de sacanagem, né? É sim, cara. Mas é porque a gente trabalha dentro da escola, né? Entendi. Então, o cliente já está lá, entendeu? Então, é de, Aham. a maioria das bandas às vezes tem que conquistar o aluno. Na fábrica de cultura era muito difícil, a gente tinha que ir lá, convencer o aluno de fazer a aula, aí disputava com circo, com teatro, e circo sempre é muito mais legal do que ficar aprendendo a fazer nota longa, né? Então, circo, o cara dava pirueta, subia na corda, né? É Uhum. difícil disputar com o circo. Então era difícil montar uma banda, né? Entrou a Juliana, que a Juliana o filho dela estudou comigo desde os 8 anos de idade, é uma fã Nossa, que ainda nessa maravilha. escola, da fábrica de cultura. Então, eu pensava anteriormente que o futuro seria o ensino coletivo, né? Eu Uhum. acho que o Brasil tem um potencial muito grande, né, em várias regiões do Brasil, de estruturar essa metodologia. Mas com essas crises que estão ocorrendo no nosso país, e a gente depende do poder público para montar esse tipo de trabalho, que são trabalhos sociais assim que fazem a diferença na vida de muita gente, não só dos profissionais de música, mas das crianças também que estão envolvidas. Eu não, eu comecei a me questionar, falei, caramba, e agora? A gente não sabe da manhã, não sabe o que vai É. acontecer, né? E eu sempre fui um cara que pesquisei muito,
formas alternativas para eu não ficar nunca dependente de um trabalho só, né? Eu acho que o segredo é você diversificar, né? Como é que você tem pensado, é, é, passando esse momento de crise, como é que você tem pensado em desenvolver a sua carreira artística de uma forma assim que você possa manter o seu padrão de vida, o seu padrão, né, manter suas contas, né, e você faça Uhum. alguma coisa relativamente que também te motive a crescer mais como músico, né, como artista. Como é que você tem pensado isso? Manter pagando as contas, importante dizer, né? Porque manter as contas é fácil até, né? Só a gente vai fazendo conta. Até caiu Manter as meu. contas pagas é que é difícil. Ó, É, bicho, os meus planos agora, sim, são mudar pra Mogi, cara. Não, Israel, eu tô brincando, né? Só pra descontrair, claro, mas eu não, eu era me incluo nesse seu dado aí, nesse seu levantamento, de que eu sabia do quão grande, assim, era um projeto de Mogi das Cruzes, porque a gente sempre conversa, a gente sempre está em festival, conversando com pessoas, e a gente sempre acaba descobrindo essas preciosidades que temos no nosso Brasil, né? Mas eu confesso que eu não sabia dessa dimensão. Você falando agora que você trabalha das menores escolas e você consegue em uma das escolas formar 4 bandas, né? E tendo toda a estrutura para formar as bandas e tendo as pessoas interessadas, isso é fenomenal, fenomenal. Eu não sei se isso existe facilmente em qualquer outro lugar do mundo, eu diria. só um parênteses, assim, para explicar ao pessoal, quando a gente fala dessas bandas, nós estamos falando de crianças que fazem metodologia Não, de claro. coletivo. Então não é bandas, pra, a gente tem a banda de referência e tem as bandas das crianças iniciação musical, né? Então, para ser honesto, né? Não chegar assim e montar uma banda que sai tocando qualquer repertório, não é verdade. Não, claro, É não. nível meio, nível um. Eu acho que nessa discussão não entra muito a questão do mérito no sentido de nível, né, de execução ou nível de performance, mas do que de campos de trabalho propriamente dito, né, e de possíveis atuações de trabalho. É, então, Israel, como eu disse, agora tentando responder sua pergunta, como eu disse anteriormente, esse momento é um momento de muitas incertezas, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe que muita coisa tem mudado, talvez algumas coisas permaneçam dessa forma, como mudou, né? Outras coisas talvez voltem ao que era antes, outras coisas se transformem, né? Ah, o que eu acho nesse momento é que a gente precisa refletir sobre como sermos mais plurais, né? No sentido de hoje o que a gente pode ver acontecendo várias lives, né? Assim, coisas que não consigo me lembrar de uma outra época que aconteceu tanto quanto tem acontecido nos dias de hoje, né? Coisas como essa, esse diálogo compartilhado, né? Que eu e você estamos tendo sobre profissão, trabalho, carreira, outros trompetistas famosos e níveis mundiais, né? Outros músicos, outros instrumentistas além de trompetistas também. Então, eu acho que isso nos dá alguma pista, talvez, do que a gente deve tentar vislumbrar, né? Eu acho que tecnologia é algo que vai sempre estar em crescimento, né? A educação, eu acho que você precisa, se você cria tecnologia, você precisa de alguém para ensinar a usar aquela tecnologia. E uma coisa vai levando a outra, então eu acredito que a educação, de um modo geral,
eu acho que não vai ter grandes perdas, talvez, né? Talvez perdas no sentido de administrativo, em termos de governo, em termos de país, mas em termos de espaço de trabalho, eu acho que não, né? Então, a minha esperança e ao mesmo tempo a minha expectativa é que a gente possa ganhar mais espaço para atuar enquanto docente, né? Ao mesmo tempo em que a gente busque também se reinventar, né? Porque uma coisa é você ensinar, por exemplo, trompete, o cara do seu lado, e você está corrigindo a embocadura do cara aqui, você está vendo, você está podendo ouvir ele, né, com som real. Outra coisa é você estar próximo, com uma tela na sua frente, né, próximo entre aspas, né, e certas coisas às vezes ficam meio difícil de identificar, né? Então acho que a gente às vezes tem que tentar se reinventar e se preparar para um futuro próximo nesse sentido, né? Saber que as pessoas vão querer continuar aprendendo, né? A história da humanidade tem mostrado isso para a gente. O ser humano ele está sempre querendo aprender, ele está sempre em busca de desenvolvimento, né? Sobretudo nesse período de pandemia em que a gente tem que se reinventar e tentar se virar da melhor forma possível para que as coisas continuem a acontecer. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, por exemplo, vejo você fazendo as reuniões online, diferentes plataformas, dando aula para os seus alunos. Então, eu não sei se você fazia isso antes, mas para mim isso é uma novidade, né? Isso para mim me remete a pensar numa adaptação e numa preparação para o futuro, né? Então, assim, as minhas esperanças e expectativas são essas, que a gente possa ter um campo maior ainda de trabalho, né? E da mesma forma que a gente não perca esse contato humano, né, de também ter as aulas presenciais e ter as coisas, mas que seja uma coisa que venha a acrescentar, que venha a crescer naquilo que a gente já fazia, né? E que com isso a gente tenha, espero que a gente tenha mais ganhos, tanto pedagógicos, tanto artísticos, e educacionais, de uma forma geral. Sobre as plataformas, eu já conhecia, por exemplo, o Zoom, porque eu já usava o Zoom pelo menos há um ano, né? Uhum, Eu fazia aula com uma professora aqui em São Paulo, não sei se você conhece. Ela foi minha professora na faculdade e ela foi mandada embora da faculdade que ela dava aula e ela acabou começou dando aula online, que é a Marisa Ramires. E aí uhum, eu comecei a fazer os cursos dela de harmonia. Como eu estava querendo me preparar para o mestrado, fazer a prova do mestrado, eu falei assim, eu vou refazer os cursos pra eu me preparar para fazer as audições, né, as provas. E ela que me apresentou o Zoom, eu não sabia que existia uma plataforma online e ela dá aula ao vivo. E assim, funciona muito bem, assim, muito bem. E aí a primeira coisa quando a gente entrou nesse problema e precisava fazer as reuniões e não podia ser mais presencial, eu sugeri lá para a nossa equipe lá, para o pessoal, os colegas, a gente trabalha o Zoom. E aí outros colegas também que usavam o Zoom já deu outras sugestões que eu não sabia que existia. Essa troca foi muito enriquecedora. E agora o projeto inteiro usa o Zoom. uhum. E é uma possibilidade real para você dar aula, fazer reunião. Isso ganha muito tempo, porque reuniões é muito chato de fazer reunião presencial. Ainda mais quando a reunião não tem aquele foco, né? Não tem um foco, não tem né, um objetivo. Então, as aulas online, fora distância, deslocamento, coisa e tal. Mas eu tava fazendo uma pesquisa, estou fazendo um curso de criatividade, de é um empreendedor, ele é comediante, o nome dele, agora me fugiu o nome. Inclusive, ele é de Recife, ele. Quando eu lembrar o nome, eu te falo. Eu falo para você. Esse curso de Uhum. criatividade é gratuito, ele disponibilizou lá na plataforma dele. E ele falou um negócio interessante, e ele falou de uma tese de mestrado, de doutorado, eu acho, que fizeram em 2016, né, que chama The Future of the Employment.
o futuro do trabalho, do emprego, né? Eles pegaram as 701 profissões cadastradas no, na, na, nos Estados Unidos, lá da Previdência Social dos Estados Unidos, e Uhum. eles fizeram um levantamento para descobrir, através de um algoritmo de matemática, eles criaram um algoritmo para calcular isso, quais são as profissões que no futuro, nos próximos 30 anos, deixarão de existir para serem automatizadas, né? Ou seja, profissões que você poderá fazer através de um computador ou através de inteligência artificial, você vai poder se utilizar dela sem precisar da presença humana. Dessas profissões, mais de 70% delas deixarão de existir em 20 anos. Em 20 anos. E Uhum. chegando em 30 a quase 90% dessas profissões. E aí ele coloca no ranking, essa tese eu achei, inclusive, ela no YouTube, no Google, você encontra ela em inglês, são 70 páginas mais ou menos, e, e, e o mais assustador é que ele coloca o ranking da mais, que tem mais chance de acabar até a última, né, de 1 a 705. E Uhum. educação está na 50ª posição, cara. E ela pode acabar Uhum. em 20 anos, essa questão da aula presencial. E está Uhum. incluído artes. Artes. Então, por exemplo, música, hoje é uma realidade. Você não precisa mais do professor na sala de aula para ensinar música. Para ensinar Uhum. piano, a gente está falando assim, a gente não está falando de profissional, nós estamos falando de pessoas que querem apenas abrir a inteligência, aprender um instrumento a mais, querem um lazer. Hoje uma pessoa baixa um aplicativo e aprende a tocar piano com o aplicativo, com as músicas que ele gosta, com as músicas do momento. Trompete, você não precisa mais estudar trompete, existem plataformas, inclusive você está criando uma plataforma, que depois a gente pode falar sobre isso. Aham. A gente tem a Trompete Online, Música to Go aqui no Brasil, que é do Otávio Nestais, que tem aulas Uhum. maravilhosas, exercícios, tem a do Paulo Viveiro também, tem plataformas de trompete online, fora os canais de YouTube que tem vários exercícios e coisa e tal. Então, eu vejo assim, eu vejo com preocupação que nós músicos, nós profissionais de música, a gente está muito atrás, e a gente não está sabendo defender as posições de trabalho nossas. Essa é minha grande questionamento. A gente não se Uhum. protege politicamente, a gente não se protege musicalmente, né, porque é uma categoria extremamente desunida, e a gente não se protege pensando no futuro. O que a gente pode fazer para amanhã para defender as nossas posições de emprego? Né? Você pega nos Estados Unidos até mais organizado do que a gente. Eu lembro, uns 10 anos atrás, surgiu um software que os caras gravavam uma orquestra profissional com trilha sonora de filme com som real. Eu lembro que o software custava mais de US$ 1 milhão. Chegou lá a Associação Americana de Músico e boicotou esse projeto, entrou na justiça e não permitiu. Porque iam deixar de existir centenas de posições de trabalho e deixar de existir, porque não precisava mais. O cara fazia no computador com som de trompete de verdade, que era tudo pré-gravado. Então, a gente, por isso que eu vou conversar com outros profissionais também. O que a gente pode pensar aí? O que está faltando para a gente acordar para esse futuro que já é o futuro, né? Já é o futuro, Uhum. porque não é só tocar. As pessoas, eu vejo uma galera tocando pra caramba, tocando muito, 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 muito. Tocando muito mais que a gente, moleque novo, de 15, 17, 18 anos, que toca o melhor do que a gente, tem uma capacidade imensa, mas que não tem chance nenhuma no mercado. Por quê? Porque não tem emprego, não tem trabalho para ninguém. Não tem trabalho. Não adianta Uhum. você
você criar. O que vai sobrar, né? Existe possibilidade? Lógico que existe, mas o que a gente poderia fazer? Quais são as ideias que a gente poderia ter para que a gente pudesse ter trabalho daqui a 10 anos, né? Esse é meu grande questionamento filosófico. Né? O que você acha sobre isso, doutor Leite? Eu acho que fazer, fazer um bordão contrário dos filmes, né? Assim, que a gente vê americanos, né? Assim, dividir e conquistar. É unir e conquistar, né? Eu acho que está faltando muito disso, Israel. Por exemplo, existe a associação de educação musical, né? Nós temos a ABEM, aí, Associação Brasileira de Educação Musical, por exemplo, e que dá a sua enorme contribuição para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas, por outro lado, existe centenas, talvez milhares de pessoas que não são associados a essa instituição, e muitas dessas pessoas também que são associadas talvez não corroborem para algumas iniciativas sociais e talvez governamentais que essa associação ela tem tentado lutar, né? Por exemplo, ainda existe, diante da lei, né, no Brasil, não deveria existir mais concursos para professor polivalente, né, na área de artes. Mas ainda hoje a gente vê editais que abrem assim para professor polivalente. Não é raro ainda de ver, né? Mesmo a lei não permitindo. Então é apenas uma associação que se resume talvez a um grupo de pessoas que vão atrás desses editais e resolver essas coisas. Então eu concordo com você. A gente está muito atrás, a gente está muito aquém em relação a esse tipo de organização, sabe? E eu acho que precisaria efetivamente de promover a união entre essas associações e ter um diálogo sério, promover um diálogo sério com vistas a defender, criar legislações, talvez criar até leis frente a instituições governamentais, ir para Brasília e tentar reivindicar essas coisas. Eu não acredito que o melhor momento seja agora, porque existe, felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas existem outras prioridades, né? Mais urgentes, né? Tem muita gente no Brasil aí com essa situação, passando fome, outros estão doentes, hospitais estão cheios, então eu acho que entre profissão e vida, a vida é sempre mais importante, né? Então tem que preservar a vida. Mas eu acho que em meio a isso deveria estar acontecendo mais dessa união, mais desse diálogo em prol dessas ações, sabe? Eu conheço esse trabalho que você citou, inclusive eu abri aqui, eu estou com o computador aqui do lado, eu abri aqui, tem outros sites do governo americano que ele põe em estatísticas as profissões também, que é o site para quem quiser ir ver, Trading Economics. E aí ele dá um ranking dos países que têm o maior índice de desemprego a nível mundial, ele dá um ranking das profissões que estão mais em alta, ele dá as profissões que têm crescido mais, né, que tem... E eu acho que é um bom termômetro para a gente ver e analisar e pensar nós mesmos, como nós podemos dar a nossa contribuição para isso, né? Porque, como você falou, o futuro é agora, né? E como alguns dias, por acaso eu estava olhando, vendo a TV e estava o Leandro Carnal falando, que é um historiador, e ele falou, nunca houve no mundo uma situação caótica
para que não trouxesse várias mudanças, sejam elas boas ou ruins, né? Então, talvez até o futuro que a gente esteja vendo que vai acontecer segundo essas pesquisas daqui a 20, 30 anos, talvez aconteça mais cedo, né? E isso é realmente uma preocupação importante, um ponto muito relevante de se discutir, né? Então, na minha opinião, eu acho que precisa cada um se conscientizar do seu papel enquanto educador, enquanto músico, enquanto artista, unir-se a essas associações e buscar respostas junto a estas, e buscar construir algo que possa dar a segurança, não só de trabalho, mas eu diria até de que isso continue a existir, né? Porque com o YouTube, se você vai no YouTube, você encontra um monte de gravação muito boa. Então, daqui a pouco também as pessoas não vão mais assistir concerto, né? Enquanto eu tive na Europa, todos não, mas, sei lá, 90, 80% dos concertos que eu ia, a maior parte do público era idoso, né? Então, você não vê os jovens indo no concerto, né? Eles têm outras prioridades, eles às vezes querem um smartphone mais recente, porque eles podem ter o aplicativo que, como você falou, vai ensinar piano para eles, sem precisar pagar o professor, né? Então, para ele é mais vantagem. Ele tem ali o smartphone que ele pode fazer um monte de coisa, inclusive ter aula, né? Inclusive assistir concertos, talvez até com uma melhor qualidade sonora, né? Porque passa pelo estúdio, passa por vários filtros. O cara lá edita aquela notinha que ficou meio desafinada, né? Então, talvez, dependendo do grupo, com a qualidade talvez até melhor, né? Mas isso para mim não é uma qualidade melhor no sentido técnico da coisa, mas no sentido artístico não faz sentido, né? Então sim, a gente tem que se unir, tem que fazer ações como essa. Eu acho que você pontuou muito bem e eu acho que não tenho acompanhado tanto os seus feitos nesse sentido, mas eu acho que o que você vem fazendo de divulgação, inclusive através dessa própria live, é um ponto de partida muito importante, né? Porque com isso eu acredito que a gente pode conseguir fazer com que outras pessoas também se sintam tocadas e façam a mesma coisa, né? Se conscientize dessa mesma coisa. A gente diz, daqui a 20 anos, sei nem se eu tô vivo. Bicho, 20 anos é bem ali, viu? Passa 20 rápido. anos passa assim, cara. Passa muito rápido, né? É realmente uma situação preocupante, né? Mas tenhamos calmas, vamos nos preocupar uma coisa por vez, né? Vamos aproveitar esse momento para refletir e buscar ações assertivas nesse sentido, né? É o que eu tenho pensado, né? Eu vou trazer aqui, eu conversei já com alguns colegas, alguns amigos, eu vou trazer pessoas, por exemplo, da área de marketing, marketing digital, a pessoa que trabalha com vídeo, trabalha coisas que podem auxiliar o músico a planejar melhor a sua carreira profissional. E assim, sou bem sincero, quando eu comecei a planejar a minha carreira de uma forma mais sistemática, coisa simples, de colocar no papel assim, seriam as minhas metas. Olha, eu consegui, graças a Deus, atingir 90% aí do que eu planejei. 90% do que eu tinha planejado. Hoje eu estou numa posição hoje eu sou coordenador do projeto, sou um dos coordenadores, né? Do projeto, sou maestro assistente, rejo banda, rejo orquestra, tenho um projeto social dentro da igreja que eu frequento. Tudo isso foi planejado. Nada foi por acaso. Não foi assim uma coisa assim que aconteceu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu planejei isso aí. Eu cheguei assim, o que eu preciso para eu ser o coordenador? Eu preciso fazer alguma coisa na área de gestão. Comecei a estudar gestão, fiz um MBA em gestão escolar. O que eu preciso para ser um maestro? Eu tenho que estudar regência. Então eu vou buscar uma aula com professor de regência, depois fiz uma pós-graduação em regência. Aí eu fui buscando um mecanismo. Agora minha próxima meta, mestrado.
Eu até ganhei algumas bolsas para estudar fora do país, mas fica inviável, porque eu não tinha planejado a parte financeira. Teve uma época que eu não tinha planejado o inglês, eu não sabia falar inglês, como é que eu ia estudar? Estudar. É. Então, algumas metas eu não atingi porque eu não me planejei. Então, a minha meta é fazer um mestrado. Então, o que eu preciso? Eu tenho que fazer prova de harmonia, prova de não sei o quê. Então vamos revisitar essas matérias que eu vi lá na faculdade há 10 anos atrás e vamos dar uma reforçada nisso aí para me preparar para uma prova de mestrado. Vamos aprender a escrever, entendeu? Então, uma Uhum. pós-graduação já ensina você a escrever. Eu sinto assim que falta muito primeiro planejamento da carreira. A galera vai indo, vai fazendo as coisas, aí pega, consegue uma bolsa, vai para a Alemanha, faz vaquinha, se endivida, vai lá viver, ou às vezes até um pai e a mãe que consegue bancar, mas chega aqui, e essa grana? Quando é que você vai recuperar essa grana? O investimento que eu fiz na minha carreira, comecei a recuperar a grana que eu investi de quatro anos para cá. Você está entendendo? E se parar para Uhum. pensar, eu comecei a estudar profissionalmente em 2001, que eu comecei a estudar para me profissionalizar. Para 4 anos, 2015, você está entendendo? É muito Uhum. tempo, por mais de 15 anos viver sem ter retorno financeiro daquilo que eu investi. E tem gente que investiu muito mais. Eu tenho os mesmos trompetes que eu comprei há 15 anos atrás. O Piccolo é o mesmo, só mudou em dó. O Si bemol é Uhum. o mesmo, os outros instrumentos. Por quê? Não dá para comprar um trompete. Não dá para comprar. O trompete está 10 mil reais, 15 mil reais. Um trompete que custava, que a gente sabe que vale 5. Uhum. Que vale 5 mil. Então, a gente precisa aprender também a se planejar a carreira Sim. de uma forma mais eficiente. E o mercado, ele ensina isso há muito tempo. E as pessoas até demetem. Eu lembro muito bem. Eu fiz designer, fiz programação, né? E depois eu fiz designer, web designer. Eu fazia site dos meus projetos, das coisas que eu tinha, do Quinteto de Metais, ao Sombras, em 2001, 2002, 2003, que eu estava começando ainda, eu já fazia site, fazia não sei o quê, depois criei canal no YouTube. Eu lembro que os caras davam risada, tirava sarro, fazia um monte de coisa. O que aconteceu? Hoje todo mundo tem, cara. Todo mundo, até os caras mais É. ferrados têm a tecnologia melhor do que qualquer um tem. Hoje o pessoal tira sarro, por exemplo, de coach. Todo mundo faz piadinha contra os coach. Daqui a 10 anos vai ter um monte de gente. Já tem um monte de gente fazendo, porque o coach ajuda você a planejar a sua carreira, ajuda você a organizar. Então, a gente, por causa dos nossos preconceitos, a gente acaba sabotando a nossa carreira o tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso é uma mania muito exclusiva de brasileiro, porque lá nos Estados Unidos não tem isso, eles são muito pragmáticos, né? Se funciona, eles vão lá Uhum. e fazem acontecer, né? Então, esses julgamentos que a gente tem impede muita gente de crescer. É muito difícil você chegar numa sucessão de músicos, todo mundo tem um monte de preconceito, todo mundo acha muita coisa, mas ninguém vê o que a gente pode fazer, quais as ideias que funcionam. O que não funciona, a gente descarta. Isso aqui funciona, então vamos fazer, vamos experimentar. A partir do momento que não funciona mais, a gente muda, vai para outra coisa. Eu sou muito pragmático nisso. Eu penso assim, essa é a minha visão. E assim, tem dado resultado para mim, graças a Deus. Porque eu não sou o melhor trompetista do mundo, tem 200 caras que tocam melhor. Cada vez que eu vou nesses festivais, eu vejo gente tocando melhor do que eu. E eu continuo estudando, mas não adianta. Mas o que eu posso fazer de diferente? Essas múltiplas inteligências, né? Uhum. Ter essas múltiplas inteligências, né? Essa é a visão que eu penso. Bom, a gente já está caminhando para o final aí. Você quer deixar uma mensagem final? Você quer comentar alguma coisa sobre isso aí que eu falei? Eu só queria dizer, Israel, que vou fazer as minhas palavras finais e fazer o gancho com que você pediu para falar, né, da plataforma que eu estou criando para dar aula online, né, de trompete.
Grande dizer que, pequeno, desculpa. dizer ah, que é exatamente isso. Muitas vezes a gente se vê dentro de um pensamento coletivo, dentro de uma determinada bolha, anos depois que já tem passado, a gente, poxa, eu estava naquele pensamento coletivo, né, e tudo. E eu acho que falando de mercado, falando dessa coisa mais, por um viés mais econômico, eu acho que o grande mal de nós que fazemos arte, algum tipo de arte, é que a gente vive muito nesse pensamento coletivo, né? Assim, e quando, como você que foi fazer outras coisas, que fazia tinha outras vicissitudes, né? Que podia usar para trabalhar também, para desenvolver suas coisas relacionadas à música. Você conseguiu construir essa visão de fora, né? Você conseguia se ver de fora, né? Então, é por isso também que as pessoas usam muitas vezes o serviço de coaching, né? Porque as pessoas não conseguem se ver de fora num contexto mais mundial, num contexto mais econômico, que vai além daquilo que você sabe fazer com um trompete, né? Ou com qualquer outro instrumento, né? Eu acho que, na verdade, eu não diria que isso é uma situação de Brasil, acho que é uma situação de pensamento coletivo. Quando você se vê numa situação, quando você se encontra numa situação de pensamento coletivo, você vai deixando se levar sem pensar muito no porquê do que você está fazendo, né? Então, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é assim, bicho, pega o trompete todo dia e responda essas três perguntas para você. Por quê? Para quê? E a terceira pergunta é: faz sentido para mim? Eu sou feliz? Né? Não tem ordem de importância essas perguntas. As três são igualmente importantes. Né? Porque eu acho que se você tem certeza que aquilo faz você feliz, aquilo que você decidiu fazer para viver, então resolve muita coisa. Né? Agora, para quê? É onde você quer chegar. O que é que você quer fazer com aquilo? Tá? E o porquê é por que você está estudando naquele dia? Por que você sentou ali para estudar? Você tem um compromisso? Você vai ter um recital semana que vem? Você tem que estudar para esse recital? Você vai ter uma audição? Você vai ter que dar aula e você tem que se preparar também para dar essa aula? Então, porque o tempo é uma coisa muito preciosa, né? E eu enxergo, compartilho um pouco do seu pensamento, mas mais vinculado ao tempo. O tempo é uma coisa muito preciosa. A gente tem que ser mais inteligente no sentido de buscar otimizar o tempo que a gente gasta em certas coisas, né? Então, quando eu falo de um profissional que eu acredito que vai atuar depois dessa pandemia, vai ser aquele que seja mais plural, é nesse sentido. Você fazia site há 10 anos atrás, 15 anos atrás, já fazia sites. As pessoas tiravam sarro de você, como você falou, né? Mas hoje é uma coisa que realmente todo mundo faz. Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei aprendendo a programar. Eu estou aprendendo a programar. Porque eu estou lançando o curso e eu queria coisas muito específicas que ninguém não me entendia. Então eu digo, bicho, ó, tô na pandemia, eu vou tentar começar a programar. O máximo que vai acontecer é eu aprender a programar, né? Então eu estou gravando os vídeos ainda, não está tudo terminado, mas já montei um grupo no Telegram para a gente discutir sobre formas inteligentes e prazerosas de tocar trompete, de estudar trompete e continuar tendo um desenvolvimento do trompete sem ficar naquela coisa chata de ficar meia hora fazendo nota longa, sem você. Muitas vezes aquilo não faz muito sentido para o aluno, mesmo a gente explicando, ó, toca nota longa, faz nota longa todo dia e tal, não sei o quê. Às vezes aquilo não faz tanto sentido fora de um contexto musical. Então, o meu curso visa isso, que você estude a técnica dentro de um contexto musical. Então, é sempre um repertório pensado no nível específico do aluno, e dentro daqueles níveis, ele separa, eu ajudo ele a estudar criativamente.
a separar trechos da música e ele construir variações em cima daqueles trechos da música, dando certos padrões de variações. Isso mais puxando do viés composicional, né? Retrogradação, inversão, né? Mais nesse sentido. Então eu vou dar um modelozinho e o cara vai construir os estudos dele com base no repertório que ele precisa trabalhar, certo? Da maneira mais criativa que ele possa ser, né? Então, com aquilo, ele vai não só desenvolver as habilidades técnicas que ele precisa para executar aquela música, como ele vai transcender aquilo através da criatividade dele, porque muito se assemelha esse tipo de trabalho com improvisação. E quando a gente vai conversar com esses improvisadores, os caras que são jazzmen, assim, Charlie Parker tem uma história bem engraçada dele, né? Que certo dia o cara chegou com a partitura de um solo dele, deu para ele e ele falou assim, eu não consigo tocar isso, né? Ele tinha tocado o solo, né? Então, muitas coisas legais acontecem nesse momento de criatividade porque a sua cabeça está em um outro hemisfério de cognição, né? Que faz com que a sua motricidade trabalhe de uma forma muito mais lógica para aquele resultado que você quer alcançar, né? Do que você ficar trabalhando a motricidade para depois você tentar trabalhar alguma coisa mais artística. Então, o processo é diferente, né? A gente trabalha muito na educação com a coisa top-down, às vezes, né? Então, isso é uma abordagem mais top-down, né? Assim, você pensar de cima para baixo, mas construindo a partir do próprio nível que você tem, né? Então, entra também uma coisa de pedagogia construtivista, porque você vai fazer os seus exercícios, você vai criar o seu estudo com base naquilo que você já sabe também. Então, você não fica também perdendo muito tempo fazendo coisas que você talvez não precisasse fazer tanto tempo, né? Em termos de duração de tempo. Então, ensina também a pessoa a ser mais inteligente. E depois, eu pensei nesse curso exatamente para dar a minha contribuição. Eu que vim de banda de música, eu acredito que eu tenho uma certa dívida social com isso, porque eu vim eu sou cria de um projeto, como provavelmente deve ser o de Mogi das Cruzes, até bem menor, na verdade, e eu me sinto nessa incumbência de dar alguma coisa para as pessoas, né? Então, durante muito tempo, eu tive dando aula gratuitamente em projetos sociais. Dou até hoje, quando sou convidado, né? Até faço isso algumas vezes. E aí, o preço desse curso vai ser R$ 20 por semana. Que é exatamente para o cara chegar e dizer, bicho, eu vou fazer alguma coisa ali, vou pegar R$ 20 aqui que eu ganhei de um cachê ali, vou separar e vou ter aula, né? Porque a realidade do Nordeste, por exemplo, é que muitos alunos, às vezes, não têm a passagem, o dinheiro da passagem para ir ter aula com o professor, quando tem um professor, né? Então, foi mesmo pensando nessas pessoas que não podem pagar. Aí você pode me perguntar, Ruth, então por que você cobra? Porque eu acredito que as pessoas tendem a não valorizar aquilo que é 0,800, totalmente 0,800. E segundo, porque eu estou tendo algum custo com isso. Então, eu quero cobrir algum custo, né? A ideia não é essencialmente viver disso. A ideia é poder compartilhar, né? E, através disso, poder fazer com que mais pessoas façam a mesma coisa, né? Com que mais pessoas possam desenvolver e mostrar, compartilhar aquilo que sabem com outras pessoas menos favorecidas, né? E, com isso, a gente tentar tornar um mundo melhor, pensar na educação de uma forma mais carinhosa. Ô, Hudson, já está acabando, temos 20 segundos. Qual é o site aí? Você já tem um nome? Não está lançado o site ainda, mas eu vou mandar para você postar lá o link do Telegram. Tá ótimo, então. Obrigado, Hudson. Foi uma ótima conversa Obrigado, aí. Israel. Vamos marcar novas vezes aí. Abraço aí, pessoal. Vamos sim. Até mais. Disponha Obrigado. sempre. Abraço. Tchau, Abraço. tchau.